Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, na sua casa, e que a paz do Senhor vos seja multiplicada. Muito prazer estar com vocês mais uma vez. Quem vos fala é o pastor Valdir Moura. Seja muito bem-vindo, estou aqui para servi-los. Que Deus possa te abençoar grandemente em todos os seus projetos e em todos os seus caminhos. Temos a interpretação de um sonho para fazer hoje. Você que está vindo pela primeira vez aqui no canal, esse canal aqui nós falamos sobre interpretação de sonho. É um dom que Deus nos concedeu. Eu queria dar bem-vindo a você ao canal dos dons espirituais. Aqui Deus trabalha conosco no dom da revelação, profecia, interpretação de sonho, cura, e Deus opera prodígios através desse humilde servo dele aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, peço por gentileza que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que você nos ajude a propagar o Evangelho de Cristo. Fique agora com a narração, a introdução do sonho. Logo após essa introdução, nós vamos fazer a interpretação, e a interpretação deste sonho é totalmente com profecias e base bíblica. Fique com a narração, voltamos após. A paz, profeta. Eu sonhei que eu estava conversando com minha mãe. De repente olhei para cima, vi o sol. De repente olhei para o pulso, vi o relógio. Ele marcava faltando uns minutos para 5 da tarde. De repente o relógio adiantou e escureceu. O tempo. Ficou tudo escuro. Olhei para o relógio. Estava dando 1h. De repente me vi numa casa. Olhei pela janela. Vi carro batendo. Vi moto batendo. Vi uma mulher amamentando no sonho. Não tinha água. Eu falei com Deus em pensamento: o que vai ser dela com essa criança? Amamentando. Eu vi sinais no céu. Parecia que era o fim. Não tinha mais tempo para se arrepender. Eu pensava: meu Deus, eu não quero ficar, porque era um sofrimento eterno. Aí acordei. Meus amados, nós vamos estar agora lendo um texto da Palavra de Deus com vocês, para que você possa entender com a narração desse sonho e o texto da Palavra de Deus. O texto bíblico encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo número 4, versículo 23. Vamos ler até o versículo 26 para que você possa compreender. Diz assim a santa Palavra de Deus. Versículo 23. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Versículo 24. Olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Versículo 25. Olhei e não havia mais gente, todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Versículo 26. Olhei a terra fértil, era um deserto. Este sonho que nós acabamos de ouvir, a narração deste sonho, trata-se de uma premonição, trata-se de um presságio, trata-se de um alerta para o fim dos tempos. Este sonho foi de uma escrita aqui do YouTube, por essa razão nós estamos aqui para traduzir junto com vocês e dar algumas interpretações. Eu gostaria que vocês entendessem que a maior guerra de Deus com Satanás é pelas almas dos homens. E eu gostaria que você se atentasse, porque este sonho que ela teve foi um despertamento para os sinais no céu, sinais nas estrelas, sinais no sol, que aliás são aqueles sinais que Jesus deixou descrito em Mateus capítulo número 24. Que haveria rumores de guerra, haveria fomes, haveria peste em todos os lugares. E é importante não nos esquecermos das grandes palavras do Mestre Jesus. Este sonho que ela teve aqui foi um presságio, foi um alerta de Deus para que ela também pudesse se despertar na fé. Mas antes de eu dar alguns detalhes da interpretação do sonho dela, eu gostaria de interpretar para vocês o sonho do profeta Jeremias. Este versículo que eu li com você do profeta Jeremias, você sabia que foi um presságio que Jeremias teve do futuro? Assim como esta irmã teve este presságio dos tempos atuais que estamos vivendo, Jeremias, por volta do ano 650 a.C.,
teve um sonho em que Deus levou ele acima dos montes, em que Deus despertou ele e ele via a terra. Jeremias viu os dias que nós estamos vivendo. Jeremias viu o que aconteceria nos dias que nós estamos vivendo. E essa irmã também teve um despertamento dos dias que nós estamos vivendo. Agora vamos lá para algumas interpretações. O capítulo do número 4, no versículo do número 26, quando Jeremias diz que a terra era um deserto e que não havia homem algum sobre a face da terra, na realidade este versículo tem dois tipos de interpretação. Este versículo é baseado em Mateus capítulo 24, versículo 12, a seguir, quando Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Trata-se também dessa profecia de Jeremias, é uma conjunção do sonho de Jeremias com a profecia de Jesus. Porque quando Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, Jesus também está falando aqui que nos últimos tempos faltariam homens e mulheres em sua presença. Então não haveria homens sobre a terra. Que tipo de homens é esse que Deus está se tratando? E quando eu falo homens, eu estou englobando a raça humana, homens e mulheres também. Jesus estava falando de homens e mulheres que tivessem cheios do Espírito de Deus. E Jeremias, quando disse a terra era um deserto e não havia homens sobre a terra, Jeremias também está tendo um presságio do que Jesus falaria mais tarde, que não haveriam homens sobre a terra, porque o aumento do pecado seria tal que o amor de muitos distanciariam eles de Deus. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, a Bíblia diz que Deus, ele olhou por toda a terra, procurou sequer um homem que estivesse na brecha para que ele pudesse usar, para que ele pudesse achar. Deus está querendo de nós que a gente se aproxime dele. Eu falo isso várias vezes. Se aproxime dele, se volte para ele, seja amigo dele, para que ele possa nos usar, para que possamos ser uma bênção na mão de Deus. A gente perde tempo com tanta coisa nos dias atuais e esquece de se encher da presença de Deus. Então essa parte do sonho de Jeremias, que não havia homens sobre a terra, retrata desta parte que não haveriam homens na brecha e haveria também guerra a extremo vapor, que Jeremias também predisse os sinais do fim dos tempos, assim como Cristo em Mateus capítulo número 24. Foi um sonho que Jeremias viu lá atrás, os nossos dias. Agora, se tratando do sonho da irmã, vamos para os detalhes. O interessante de tudo é que o Espírito Santo falou aqui no meu coração aqui agora, que o sonho dela, repetidas vezes, eu acho que por 3 vezes no sonho dela, ela via relógio. Sabe o que é que significa isso? Deus avisando que não há mais tempo. Significa que o tempo está escasso. Deus manda dizer que o tempo para se arrepender está curto. Se apresse a se arrepender. Deus estava dando um alerta para ela. Você percebe que ela olhou para o pulso, viu o relógio. De repente ela olhou para o céu, o relógio disparou. E de repente ela olhou de novo, já era 1h da tarde. 3 vezes no sonho ela viu o relógio. Deus dizendo, não há mais tempo. Prega o evangelho. Se volte para mim. Se converta. Sai do pecado. Sai da imundícia. Sai da prostituição. Sai da lascívia. Sai da mentira. Sai do engano. Sai de tudo isso que não presta e busca a presença de Deus. A parte que ela diz que faltava água, ali se tratava de um despertamento de Deus, da profecia de Jeremias no capítulo do número 50, versículo do número 38. Olha como está interligado também a profecia de Jeremias com o sonho dela. Jeremias disse que a espada do Senhor viriam sobre as águas do grande rio Eufrates e que essas águas se secariam. E para completar a profecia, Apocalipse capítulo 16, versículo 12, diz que quando o rio Eufrates se secassem, viriam os reis do Oriente e sairiam da boca do dragão a besta, sairiam o falso profeta e 3 espíritos imundos semelhante a rãs, semelhante a sapos. Então, essa parte que ela via a água se secar, trata-se sobre isso, da grande profecia do rio Eufrates, que significa um dos sinais dos tempos do fim, em que viria a besta, o falso profeta que enganaria todas as nações, com o número 666. A parte que ela via a mãe amamentando o filho,
Trata-se também da profecia de Jesus. Repara que esse sonho, a interpretação dele é toda na base bíblica, porque foi um presságio dos dias atuais que ela teve. Foi uma premonição dos dias atuais, Deus alertando para a gente não se esquecer do que Jesus havia falado que aconteceria, e muitos estão dormindo, mergulhando no pecado, e o amor de muitos esfriará. Então, em Mateus capítulo número 24, versículo 19, a parte que ela via a mulher amamentando, diz assim as escrituras: ai das grávidas que estiverem grávidas e que amamentam naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, jamais haverá. Alguns estudiosos teólogos dizem que Jesus estava falando da invasão do general Tito, quando entrou em Jerusalém, pegou as mulheres grávidas, cortava o ventre, jogava as crianças ao ar, colocava o gato vivo no ventre e costurava. Quando Jesus falou esse texto, alguns teólogos dizem que Jesus estava se referindo aos dias do general Tito, que foi ao templo de Herodes, pegou um martelo, além de demolir o templo, pegou um martelo, quebrou pedra sobre pedra, e também se cumpriu mais uma profecia de Jesus dizendo o seguinte, que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo. Foi quando Tito pegou o martelo e ele quebrou pedra sobre pedra para que achasse ouro dentro das pedras. Porém, esta profecia de Jesus de Mateus capítulo 24, quando estava falando também dos tempos que haveriam sinais no sol, que os sinais abalariam os poderes celestes, que foi também um dos detalhes que ela teve no sonho. Ela disse que olhou para o céu e viu sinais nos céus. Em Mateus capítulo 24, Jesus disse que haveria abalo dos poderes celestes, um presságio que ela teve no futuro. A parte que ela via moto e carro se batendo, reflete também na Bíblia. Em Naum capítulo 2, versículo 4, ele teve um sonho do futuro, que também é interligado ao sonho desta irmã. Ele diz que viu os carros se chocarem sobre as praças. Eu vou ler para que você entenda. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpago. Quando ele falou aqui, o seu parecer é como de tocha, correrão como relâmpago, trata-se do farol dos carros. É que naquela época, ele viu no sonho os faróis dos carros, mas como eles nem sonhavam que existiria carros algum dia, ele nunca imaginaria o que seria farol de carros. Então aí ele teve uma brilhante ideia, inspirado pelo Espírito Santo, escrever nas escrituras como se fosse tocha, mas era farol, luzes. Não existia energia naquela época e nem existia luz. Então ele fez a comparação com a tocha, significa os faróis. E ela diz: eu vi carro batendo, vi moto batendo. E aqui no livro de Naum, capítulo 2, versículo 4, diz: e os carros se chocar-se-ão nas praças, correrão como relâmpagos. Está na Bíblia. Resumindo toda esta profecia bíblica, com o sonho da nossa amada irmã, o que Deus manda te dizer: não esqueça que os sinais estão aí. Não esqueça que Jesus está às portas. Não esqueça e não deixe o seu amor por Jesus se esfriar por causa do pecado. Então se fortaleça na fé, se levante e seja uma bênção. Que Deus te abençoe, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo. Um abraço.